Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado, estamos na maior sala de aula dos concursos da Advocacia Pública, porque aqui somos mais de 45 mil inscritos. Como de praxe, vamos analisar mais uma decisão na jurisprudência do STJ, extremamente importante para as tuas provas de procurador. Hoje eu vou falar sobre uma decisão que trata sobre direito administrativo e ação de improbidade. Improbidade está em direito administrativo, que é núcleo duro dos concursos da advocacia pública, e dentro de direito administrativo é um dos assuntos mais importantes, inclusive de provas de segunda fase e provas orais, portanto, tenha muito cuidado com isso. Eu estou a falar da decisão que está plasmada no informativo 711 do STJ. Esse é o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo, portanto, o informativo mais atual nesse momento. O tema é a ação de improbidade, o assunto é improbidade administrativa, direito administrativo. O recurso é o recurso especial 1.570.000 do Rio Grande do Norte. É uma decisão extremamente importante para a advocacia pública, porque, juntamente com o Ministério Público, a advocacia pública tem a legitimidade para propor ações de improbidade com vistas à declaração via Poder Judiciário da prática do ato de improbidade com a consequente penalidade prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Como de praxe, eu vou trazer a situação hipotética e sobre ela nós vamos conversar, provavelmente como isso cairia na sua prova, e vamos analisar a que conclusão chegou o STJ a partir da situação hipotética apresentada. Então vamos lá. A situação é essa. O Estado ajuizou a ação de improbidade em face de ebégico. Em cognição sumária, o juízo recebe a inicial da ação de improbidade após manifestação prévia de ebégico, fundando a sua decisão exclusivamente no princípio do indúbio pro società. Agiu com acerto o magistrado? Essa é a situação hipotética. Ela nos dá conta de que o juiz respeitou aquele procedimento prévio da ação de improbidade, que é justamente o recebimento da inicial somente depois de notificado o acusado para se manifestar sobre a inicial de improbidade. Então o juiz, antes de receber a inicial de improbidade e citar o réu para apresentar contestação, ele notifica o acusado para a manifestação prévia e após essa manifestação prévia, em cognição sumária, o juiz analisa os elementos da inicial e os elementos trazidos por essa resposta prévia para decidir se recebe ou não a petição inicial em ação de improbidade. Esse é um procedimento prévio na ação de improbidade que tem um objetivo específico. Vamos falar inclusive sobre esse objetivo depois. Mas o juiz respeitou esse procedimento prévio, mas ele recebeu a petição inicial de improbidade fundamentando a sua decisão no princípio do indúbio pro società. Apenas, tão somente. Agiu com acerto o magistrado? Bom, esse procedimento especial na lei de improbidade, quanto ao recebimento da inicial, está plasmado nos parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 17 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos passear por esses dispositivos agora. Diz o parágrafo 7. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido. Perceba, ele não cita o acusado. Ele não cita o réu, ele determina a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Esse é o procedimento prévio. Antes do recebimento da petição inicial de improbidade, o juiz notifica o acusado para apresentar manifestação prévia por escrito. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Vou repetir. O juiz, em decisão fundamentada, rejeita a ação se estiver convencido de que não há ato de improbidade, de que a ação é improcedente ou de que a ação de improbidade não é a via eleita adequada para efetivamente exercer jurisdição sobre aquela pretensão. Assim, o juiz precisa proceder. Perceba que pelo parágrafo 8º do artigo 17 da LIA, se o juiz tiver dúvidas sobre, nesse caso, a existência ou não do ato de improbidade, ele precisa receber a petição inicial. Ele só rejeita se ele estiver convencido da inexistência do ato de improbidade. Se ele tiver dúvidas da existência do ato de improbidade,
ele precisa receber a ação. Perceba que no caso apresentado enquanto situação hipotética, ele recebeu a ação com base no princípio do indúbio pro societate. Então, ele disse, na dúvida, eu vou receber a petição inicial. Mas que dúvida? Só o fundamento desse princípio basta? Essa é a situação. Parágrafo 9º. Vamos dar continuidade ao procedimento inicial. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar, e agora sim, contestação. Da decisão que recebe a petição inicial, cabe agravo. Da decisão que não recebe, extingue a ação de improbidade e cabe a apelação. A alía prevê que antes do recebimento da inicial, o juiz intimará o acusado para apresentar defesa prévia. O objetivo, e eu disse que ia falar sobre ele, é tão somente evitar ações de improbidade temerárias, impossibilitando que agentes públicos se tornem réus em ações de improbidade sem plausibilidade da pretensão. O objetivo aqui é resguardar o agente público de ter que responder a ações de improbidade temerárias com pretensões jurídicas, nesse caso que não estejam de acordo com aquilo que prevê a alía, ou seja, o juiz rejeita se estiver convencido de que não há ato de improbidade, de que a ação é improcedente ou de que a ação de improbidade não é a via eleita adequada para julgar aquela pretensão jurídica. Esse é o objetivo desse procedimento prévio previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Bom, a Lei de Improbidade, a gente já viu no artigo 17, parágrafo 8º, diz que a decisão precisa ser fundamentada. A lei exige que o juiz fundamente sua decisão para rejeitar a ação se convencido de que não há improbidade, de que a ação é improcedente ou de que a ação é inadequada. Para receber a inicial, basta que o juízo tenha dúvidas sobre a procedência da demanda. Ele tem dúvidas, mas presta atenção. É uma dúvida que precisa estar fundamentada na causa de pedir da ação e não simplesmente no princípio do indúbio pro societate. Então aqui você já percebe que o juiz não agiu com acerto. Se ele tiver dúvidas acerca da prática do ato de improbidade, ele precisa receber a petição inicial, mas ele precisa fundamentar essa dúvida na causa de pedir apresentada pelo Ministério Público ou pela Procuradoria, mas ele não pode fundamentar a sua dúvida apenas no princípio do indúbio pro societate, ou seja, ele não pode simplesmente receber a ação com base no princípio de que a dúvida beneficia a sociedade. Já adiantei, como disse, que o juiz não agiu com acerto. Para o STJ, o recebimento de inicial com base exclusivamente no princípio é uma decisão fundamentada, não deixa de ser, porque ela é fundamentada em um princípio, mas é uma decisão com fundamentação insuficiente. O juiz precisa enfrentar a causa de pedir apresentada pela Advocacia Pública ou pelo Ministério Público, e se ele for fundamentar o recebimento da petição inicial de improbidade com base na dúvida acerca da prática do ato de improbidade, ele precisa fundamentar essa dúvida na causa de pedir apresentada na petição inicial, de novo, do Ministério Público ou da Advocacia Pública. Olha o que o STJ diz, nessa linha, convém anotar que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do indúbio pro societate, devendo antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir, ou, ao mesmo tempo, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial. Ou seja, o que o STJ está dizendo é que a decisão de recebimento ou não da petição inicial da ação de improbidade precisa ser fundamentada e bem fundamentada nos elementos fáticos e na causa de pedir da petição inicial apresentada pelo Ministério Público ou pela Advocacia Pública. O juiz não pode receber a petição inicial da ação de improbidade, embora essa decisão seja favorável ao poder público, fundamentando tão somente no princípio do indúbio pro societate. Presta atenção, porque isso aqui é importante justamente no assunto improbidade administrativa para as provas da advocacia pública, especialmente provas subjetivas e provas orais. Então, a decisão de recebimento da petição inicial da ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societate. Chamo a atenção aqui que o STJ entende que a decisão que recebe a petição inicial na ação de improbidade fundamentada no princípio do indúbio pro societate é uma decisão fundamentada, mas é uma decisão com fundamentação insuficiente e, por isso, o STJ afastou a possibilidade do fundamento ser exclusivamente baseado no princípio. Um dispositivo do CPC que reforça a decisão do STJ
é o dispositivo previsto no artigo 489, parágrafo 3º, que diz assim, ó: a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. A gente não pode falar aqui de má-fé do juiz, mas da conjugação de todos os elementos para fundamentação e interpretação da decisão judicial. Sim, me parece que o artigo 489, parágrafo 3º, realmente fundamenta a decisão do STJ. Inclusive o Marinoni, falando sobre esse dispositivo 489, parágrafo 3º, ele diz que a decisão judicial deve respeitar o quadro de expectativas legítimas geradas pelo debate jurídico. No momento em que você apresenta argumentação jurídica a um juiz, cria-se uma expectativa na parte, seja autora ou réu, de que o juiz vai debater os argumentos apresentados por você para que a sua decisão judicial possa ser legítima. Então o Marinoni fala uma expressão até bonita para a segunda fase: respeitar o quadro de expectativas legítimas geradas pelo debate jurídico. Então, no momento em que eu apresento argumentação na minha manifestação prévia na ação de improbidade e o juiz recebe com base apenas em um princípio, sem levar em conta a causa de pedir e a minha argumentação na manifestação escrita, ele frustra a minha expectativa legítima acerca do debate jurídico apresentado por mim, que foi na manifestação escrita, com a minha contra-argumentação, aquilo que apresentou o Ministério Público e a Advocacia Pública, ou a Advocacia Pública na sua petição inicial. Ou seja, o juiz precisa enfrentar os argumentos trazidos pelas partes quando do recebimento da inicial na ação de improbidade. Preste atenção: quadro de expectativas legítimas geradas pelo debate jurídico é uma expressão do Marinoni, expressão muito boa para se utilizar, inclusive, em segunda fase. Então, voltando ao caso aqui, ó, o Estado ajuizou a ação de improbidade em face de ebégico. Em cognição sumária, o juiz recebe a inicial da ação de improbidade após manifestação prévia de ebégico, fundando a sua decisão de forma exclusiva no princípio do indúbio pro societá. Agiu com acerto o magistrado? Não. O STJ entende que essa fundamentação existe, mas ela é insuficiente. O juiz precisa enfrentar a causa de pedir e também precisa enfrentar os argumentos eventualmente trazidos na manifestação prévia do acusado na improbidade, enquanto procedimento especial prévio ao recebimento da inicial. O STJ, novamente, entende que a fundamentação exclusiva no princípio existe, mas ela é insuficiente, de forma a dizer que a decisão do recebimento da petição inicial na ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societá. Decisão importante porque envolve a ação de improbidade que é específica da Fazenda Pública e do Ministério Público. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.